Nessa última sexta-feira, um dos filmes que eu mais esperava esse ano saiu e agora eu vim falar um pouco dele pra vocês. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é O Assassino. Após um serviço não sair como esperado, um assassino de aluguel se vê sendo perseguido por outros que fazem parte do seu meio. Para evitar que ele se torne uma vítima do próprio trabalho, ele revida com a mais pura frieza. E antes de começar, eu só peço desculpas aqui pela minha voz. Tô bem rouco, mas ainda dá pra gravar, dá pra falar aqui. Só que vai ficar essa voz de pato aqui incomodando um pouco, então foi mal. Mas voltando pro filme, O Assassino foi dirigido por David Fincher, um mestre do cinema que eu já comentei dele aqui algumas vezes no canal, falando que ele é um dos meus diretores favoritos, porque ele fez grandes clássicos modernos, como Seven, Clube da Luta, Zodíaco, A Rede Social e Garota Exemplar. E assim, o Fincher, ele é um cara que ele não tem uma carreira 100% de acerto. Ele teve ali umas derrapadas, né, umas caneladas, mas eu acho muito impressionante que quando ele acerta demais. E vale ressaltar que um dos roteiristas desse filme é o Andrew Kevin Walker, que é um cara que já teve parceria ali com o Fincher, porque ele que escreveu o roteiro do Seven. E no caso aqui, ele adapta um quadrinho francês de mesmo nome, escrito por Alexis Nollet. Eu acho que eu pronunciei certo. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme é que, vendo uma sinopse bem básica dele, parecia que você ia consumir aqui meio que um John Wick 2.0 ou qualquer coisa do tipo. E isso chamava demais a atenção, porque conhecendo a carreira do David Fincher, você sabe que esse tipo de filme não combina com ele. Porque mesmo ele sendo um diretor que, sim, ele tem seus momentos de violência, normalmente ele tem histórias pesadas, violentas, mas ele tem histórias narrativas que são mais lentas, mais cadenciadas, então ele explora muito mais uma tensão, um suspense de uma situação, do que momentos de ação. E assim, não deu outra. Eu fui assistir um filme de sinopse de John Wick e basicamente eu encontrei uma jornada psicológica numa pessoa que você nunca espera querer entender ou tentar entender, que é um assassino de aluguel. E assim, eu admito que eu adorei essa experiência. E outra coisa que eu adoro é quando você vem aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aí seu like se gosta do vídeo, um clique pra você, mas ajuda demais aqui a divulgar meus vídeos para outras pessoas conhecerem. E se você quiser e puder, claro, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, pessoas que gostam de cinema, gostam de falar de filmes, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Mas isso, por favor, aí, tô sem voz e tô gravando um vídeo pra vocês. Então, muito obrigado mesmo. E tamo junto. Mas assim, esse é um aviso que eu deixo bem avisado pra vocês. Não vá querer encontrar aqui um filme cheio de ação, dinâmico ou qualquer outra coisa desse tipo. Talvez você que tá vendo o filme por causa do diretor, nem espere esse tipo de filme. Mas assim, a sinopse, trailer, a forma como o filme se vende, indica isso. Então muita gente vai ir consumir o filme por aquilo que ele está se vendendo, e é aquilo. O filme se vende errado. Isso porque o filme ele quer fazer, na verdade, um estudo de personagem sobre um assassino de aluguel. Sobre seus métodos, costumes, regras, dogmas, tudo desse tipo. O que você vai encontrar aqui é muito mais um Taxi Driver, um Coringa, o Abutre, do que um John Wick ou qualquer coisa que chegue perto de um John Wick. E nesse quesito, essa experiência que o Fincher quis me vender funcionou demais pra mim. Desde o início ele emprega esse tom que o filme vai levar do começo ao fim, calmo, frio e calculista. Isso não é uma piada com Thomas Shelby, mas é assim que o filme segue mesmo, porque esse filme puxa muito do neo-noir também, que seriam filmes que bebem do noir, que eram aqueles filmes de detetive preto e branco com narração. E esses filmes faziam você mergulhar na cabeça do detetive, tudo era a partir do olhar deles, enquanto eles vivenciavam essa situação de investigação, essa situação tensa. No caso aqui, você acompanha 100% da história através dos olhos do assassino de aluguel interpretado pelo Michael Fassbender. E logo na primeira cena que você tá vendo do filme, o cara ele já te dá um geralzão de como tudo funciona pra ele. Sobre você se antecipar pra não ter que improvisar, sobre não ter empatia, porque a empatia enfraquece as pessoas. Tem até uma frase que ele fala que descreve o serviço dele, mas descreve muito o tipo de filme que você vai ver. Que ele fala, se você se incomoda com o tédio, esse não é um trabalho pra você. Eu não sei necessariamente se ele fala com essas palavras exatas, mas essa é a mensagem. E não isso só tá mostrando como é o trabalho, mas também como vai ser a narrativa do filme. E se você não gosta de filmes lentos,
talvez esse não seja um filme pra você. Porque tudo isso é descrito em basicamente durante 10 minutos, onde você só vivencia ali a rotina dele indo fazer um trampo e basicamente 100% só no voice over. Só que não fica só nesses 10 minutos, o filme ele segue assim. E assim, pessoalmente, isso não me incomoda nem um pouco, mas é uma questão de gosto. Eu realmente fico muito fascinado com esses roteiros que tem textos que basicamente fazem você mergulhar na cabeça de um personagem que é completamente fictício e você passa a acreditar nele. E eu acho que muito se deve também à atuação do Michael Fassbender. Porque assim, cara, o Michael Fassbender é um ator que eu gosto muito, eu acho ele extremamente talentoso. Eu não consigo entender por que ele faz tão pouco filme, velho. Mas ele passa perfeito essa aura de um homem frio, sem sentimentos, que tudo que ele tem é o mais puro foco, a ponto de constantemente ficar medindo as batidas do seu coração, porque ele sabe que quando você dá um tiro com batimento abaixo de 60, a bala perfura o vidro a ponto de não desviar a trajetória, coisa do tipo. Então pra mim ele se encaixa como uma luva nesse personagem que pra mim é muito bem escrito. Mas ao mesmo tempo que eu adorei o roteiro desse filme, eu acho que não necessariamente ele derrapa, mas ele perde talvez algumas oportunidades de me dar mais de algumas coisas. Porque assim, o filme ele arranha alguns detalhes de como funciona o mundo, sabe? Como que funciona o contratante, como que funciona o contratado, como que funciona essa intermediação. E assim, é realmente só uma superfície. Ele toca isso. E assim, não que eu acho que você precisa se aprofundar e mostrar que tem todo um submundo de assassinos à lá um John Wick. Porque por mais que sim, a profissão do personagem aqui seja importante, o foco não é ela, é o personagem. Só que quando ele pincela algumas dessas coisas, eu fico curioso pra saber mais. Mas novamente, o foco não é isso, é outra coisa. Então eu entendo o roteiro não perder tempo querendo explicar sobre isso, que não interessa na verdade. Mas eu também acho isso muito legal, porque ao mesmo tempo que é um filme sobre assassino de aluguel, né, ele se mantém muito pé no chão. E eu também acho que talvez ele se estendesse, se ele desse mais detalhes, se ele mostrasse como as coisas realmente funcionam, as coisas poderiam tocar muito mais o fictício. E basicamente durante essas 2 horas de duração, o diretor ele me convenceu de que podem existir assassinos como esse na vida real e que suas vidas são dessa forma. Porque o realismo é posto muito em prova aqui. Todas as habilidades e saídas inteligentes do protagonista não vêm do nada como um deus ex machina, mas sim sempre através de preparação, através do roteiro que, novamente, é muito bem escrito e preparado. Eu também queria dar aqui alguns destaques para alguns atores que, para mim, complementam muito mais essa trama, tipo a Tilda Swinton, o Charles Parnell e o Arliss Howard, que para mim todos se encaixam muito bem em seus papéis, basicamente mesmo sem terem nomes. Isso é um detalhe muito legal. Pessoalmente, eu queria até um pouco mais deles aqui no filme. Eu acho que eles estão bem no ponto. Eu queria saber um pouquinho mais deles. Mas, novamente, o filme não é sobre eles. É sobre o outro cara. Olha, cara, eu gostei muito mesmo de O Assassino, mas eu entendo algumas críticas sobre ele. Eu entendo bastante a galera que falou que o filme é cansativo, enfadonho, que chega a ser chato, que dá sono. E, pessoalmente, isso pra mim não aconteceu em nenhum momento. Eu fiquei vidrado na história. Eu queria saber mais sobre e eu queria saber da forma que o filme estava me entregando. O problema é que eu entendo que esse é o tipo de filme que se vende de outra forma. Ele precisa fazer o seu marketing para pegar um outro público. E só que aí ele se vende como um filme que vai ter ação, um filme que vai ter momentos agitados, e mesmo ele tendo 1, 2 cenas, qualquer coisa assim, sabe, de mais combate, porradaria, ele é um estudo de personagem. Ele é um filme que quer falar da psique de uma pessoa, e não um filme que quer falar de tiro na cabeça, gente explodindo, qualquer coisa do tipo. Ele quer fazer você, público, entrar na cabeça de um assassino de aluguel, que é uma experiência exótica, já que é o tipo de pessoa que você nunca espera querer entender ou compreender. Então, sinceramente, pra mim, O Assassino foi uma baita experiência. Eu realmente gostei. É um filme bem dirigido, bem atuado, bem escrito, tem uma boa trilha sonora, uma boa fotografia, mas assim, conhecendo o David Fincher, eu prefiro um pouco a versão dele com histórias mais envolventes do que o que temos aqui. Mas não que eu tenha desgostado, de forma alguma na real. Sendo assim, para O Assassino, eu dou 8 tiros na cabeça do meu alvo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestão de vídeo aqui pro canal, deixa nos comentários. Novamente, desculpa pela voz, mas
deixa aí pra mim. Você assistiu O Assassino? Gostou? Não gostou? Se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.